oitavo ano, estou com muita saudade de vocês. Mas mesmo diante desse isolamento social, as atividades escolares não podem parar. Então nós vamos ver agora o capítulo 3, que é a independência das 13 colônias. E quando eu falo de 13 colônias, eu me refiro à parte leste do atual Estados Unidos, conforme está aqui no mapa. Os Estados Unidos nasceram a partir dessa região que está em destaque. Primeiro, nós vamos recapitular o capítulo 1. O século XVIII ficou marcado como o século das luzes por causa do iluminismo. E o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII, que defendia o uso da razão, a luz, para combater as trevas, que seria o antigo regime. Vimos algumas características do antigo regime, foi o absolutismo e o privilégio de classes. O iluminismo combatia o absolutismo, combatia o privilégio de classes, também combatia a escravidão e o colonialismo. E essas ideias iluministas, elas vão estar chegando à América, já que parte da elite colonial ia para a Europa estudar e voltava embebida de ideais iluministas. Alguns vão querer colocar em prática. E esse capítulo nós vamos ver a independência das 13 colônias inglesas, e essa independência vai acontecer inspirada em ideias iluministas. Para entendermos o processo de independência das 13 colônias, temos que entender um modelo de colonização adotado pela Inglaterra, que era bem diferente do modelo espanhol e português. Vamos então ver como era esse modelo e compará-lo com o modelo português e espanhol. Aí tem um quadro, eu gostaria que vocês anotassem. As 13 colônias, o que prevalecia? Quais eram as características desse modelo de colonização? Possuía a autonomia política e administrativa chamada self-government, ou seja, a colônia ela tinha liberdade de tomar decisões, escolher governo, liberdade administrativa, enquanto que na América Espanhola e Portuguesa não possuía essa autonomia e nem autonomia política, nem autonomia administrativa. Nas 13 colônias havia o comércio chamado triangular, comércio que envolvia o norte e sul das 13 colônias, Antilhas, África e Inglaterra, enquanto que na América Portuguesa e Espanhola prevalecia o chamado Pacto Colonial. A metrópole detinha o monopólio do comércio sobre sua colônia. Significa que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. Isso legalmente. Ocorreu, sim, o comércio clandestino. As 13 colônias. No norte, havia liberdade de produzir variedades, enquanto América Espanhola e Portuguesa, as colônias produziam aquilo que interessava a sua metrópole. As 13 colônias, havia dois tipos de colonização: colônias de povoamento no norte e centro e colônias de exploração no sul, enquanto que na América Portuguesa e Espanhola havia somente colônias de exploração. E quando esse modelo de colonização das 13 colônias se viu ameaçado pela Inglaterra, os colonos decidem pela independência. Nós vamos ver como que funcionava esse modelo de colonização. Colônias de exploração no sul e colônias de povoamento no norte e centro. Agora nós vamos ver como funcionava esse modelo de colônia, os tipos de colônias. Colônias de exploração no sul das 13 colônias, colônias de povoamento no norte e centro. As colônias de exploração no sul prevalecia o latifúndio, ou seja, a grande propriedade, monocultura, produção de um só produto, utilizando a mão de obra escrava voltado para o mercado externo. Enquanto que as colônias de povoamento no norte e centro prevalecia a pequena e média propriedade, a policultura, ou seja, cultivo de vários produtos, utilizando mão de obra livre ou servil, indústria e comércio eram desenvolvidos. Então, no norte e centro não havia escravidão.
Havia a mão de obra livre e servil. E essa mão de obra servil, como que funcionava? Quando aconteceu a colonização da América Inglesa, muitos colonos foram para a América Inglesa fugindo de perseguições religiosas que estavam ocorrendo na Inglaterra, buscando melhores condições de vida. Alguns eram muito pobres, não tinham como arcar com a despesa da viagem. Outros arcaram com a despesa e utilizaram esse indivíduo como mão de obra servil temporária, de forma que depois que ele pagasse a dívida, ele estaria livre para começar a sua vida na América, de forma independente. E lá na página 35 e 36, nós vamos ver o comércio triangular, que eu citei anteriormente. Como funcionava esse comércio triangular? Bom, as colônias do norte comercializavam madeira, gado e alimentos com as Antilhas e compravam melaço, que era extraído da cana-de-açúcar. O norte transformava esse melaço em rum, que era uma bebida alcoólica, e trocava na África por escravos. Vendia esses escravos para as Antilhas ou para as colônias do sul. Então esse comércio funcionava dessa forma. Norte comercializava madeira, gado e alimento com as Antilhas, comprava o melaço, que era extraído da cana-de-açúcar, transformava esse melaço em rum, trocava na África por escravos e vendia esses escravos para as Antilhas ou para as colônias do sul. Esse é o chamado comércio triangular. A relação entre as 13 colônias e a Inglaterra não eram conflituosas. Eram relações mais amistosas. Mas o que vai levar os colonos a querer romper com a Inglaterra? Primeiro motivo, a Inglaterra ela quer controlar o comércio triangular. Ela quer impor restrições a esse comércio. E o outro motivo, a Inglaterra aumentou os impostos das colônias para cobrir as despesas com as guerras, principalmente a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra travada entre Inglaterra e França. E o que foi a Guerra dos 7 Anos? Foi uma guerra entre Inglaterra e França, como já falei, entre os anos de 1756 e 1763. O motivo vai ser a disputa por território da América do Norte. A Inglaterra vai sair vitoriosa, o Tratado de Paris vai selar o fim da guerra e determinar a posse de grande parte do Império Colonial Francês. Ou seja, a Inglaterra venceu a guerra, tomou territórios da França aqui na América. E o que essa Guerra dos 7 Anos tem a ver com a independência das 13 colônias? A resposta é muito simples. Apesar de vitoriosa, toda guerra gera gastos. Para cobrir as despesas, a Inglaterra começa a cobrar pesados impostos dos colonos, que se revoltam e começam a querer a sua independência. Nós iremos falar desses impostos logo mais. Outro motivo dos colonos estarem insatisfeitos com a Inglaterra foi que, como já falei, a Inglaterra venceu a Guerra dos 7 Anos, mas impediu que os colonos avançassem para os territórios a oeste, já que ela estava interessada em obter lucro com a venda desses territórios. E o que foram essas leis, né? Quais eram essas leis aí criadas pela Inglaterra que causou uma grande insatisfação dos colonos? Em 1764 foi criada a Lei do Açúcar, o próprio nome diz. Aumentou as taxações de importação do açúcar que não viesse das Antilhas Britânicas. O objetivo da Inglaterra era forçar os colonos a comprar o açúcar da sua colônia. Os colonos começaram a ficar insatisfeitos com essas taxações. Em 1765 veio a Lei do Selo. Obrigou que todo documento que circulasse na colônia, jornais, contratos de qualquer espécie, comprovante de operações comerciais, tivessem com o selo. Era uma forma da Inglaterra estabelecer um padrão burocrático e os selos vinham da metrópole. Assim, a Inglaterra arrecadaria dinheiro dos colonos com a venda desse selo. Também, em 1765, foi criada a chamada Lei dos Alojamentos. Os colonos
eram obrigados a fornecer alojamento e alimento ao exército britânico em território americano. Em 1767, ocorreu Atos de Townshend, ou Lei de Townshend. Charles Townshend, secretário do Estado britânico, ele criou tributos de importação de vários produtos, chá, vidro, papel e outros. E temos em 1773 a Lei do Chá. Essa merece uma atenção especial. Essa lei determinava que todo chá consumido na colônia passaria a ser comercializado pela Companhia de Comércio Inglesa, que era a Companhia de Comércio das Índias Orientais. Com isso, o preço do chá aumentou. Em represália, os colonos não vão querer aceitar essa lei do chá, já estavam muito descontentes com as várias leis anteriores, e essa lei do chá foi o estopim para os colonos reagirem. Em represália, 150 colonos disfarçaram de indígena e atacaram 3 navios ingleses que estavam atracados no porto de Boston, pegaram todo o carregamento de chá e jogaram no mar. Esse episódio ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Os colonos disfarçaram de indígenas, pegou todo o carregamento de chá que estava nos 3 navios e jogou no mar. E a Inglaterra? A Inglaterra vai aceitar essa rebeldia numa boa? Não. A reação da Inglaterra foi criar leis mais severas. A Inglaterra vai impor as chamadas leis intoleráveis. O próprio nome diz, intolerável. Os colonos não vão aceitar. Que era um conjunto de medidas, dentre elas, vai tirar a liberdade dos colonos, fechando o porto de Boston, vai tirar a liberdade econômica dos colonos, vai colocar tropas em Boston. Os colonos deveriam ressarcir os prejuízos da companhia. Os colonos ficaram insatisfeitos com essas leis intoleráveis e a reação deles vai ser reunir num congresso, o primeiro congresso continental de Filadélfia, e fazer uma petição ao parlamento inglês para revogar essas leis. Como o parlamento inglês ignorou, aí eles optam pela independência. Em 1776 vai ser redigida a Carta de Independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, independência das 13 colônias, veremos na próxima aula, ok? Por hoje